Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje nós continuaremos falando sobre calorimetria na nossa aula 2. Nós falaremos nessa aula sobre mudança de fase e calor latente. As substâncias podem ser encontradas na natureza em três estados físicos, são eles sólido, líquido e gasoso. A diferença entre esses três estados está relacionada com as características moleculares das substâncias. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho sólido, líquido e gasoso, ou gás, né? Enquanto no sólido eu tenho as moléculas mais organizadas, mais cristalinas, no líquido já é um pouco diferente, onde elas já são mais espaçadas, ganham mais liberdade e podem escoar umas sobre as outras. Já no gás também é diferente, onde elas já são bem mais espaçadas e desorganizadas. Quando nós falamos sobre mudança de fase, nós falamos sobre uma série de processos, né? Então eu tenho do sólido para o líquido a fusão, do líquido para o gasoso eu tenho a vaporização, do sólido para o gasoso eu tenho a sublimação, e do gasoso, fazendo agora o processo inverso, para o líquido a condensação, ou eu posso também chamar de liquefação. Do líquido para o sólido eu tenho a solidificação, e do gasoso para o sólido eu tenho a dessublimação, tudo bem? Então, uma das características das substâncias é o calor latente, assim como o calor específico também. E o calor latente é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. E essa parte aqui ela é muito importante, seu estado físico se modifica. Então, sempre que houver calor latente, nós falaremos sobre mudança de estado físico. E nessa transformação, a temperatura permanece a mesma, ou seja, ele não leva em consideração essa variação. Então, aqui eu tenho um exemplo da água sólida e líquida. E o detalhe aqui é justamente que a temperatura dos dois é a mesma. Então, para que ocorra mudança de fases, cada grama da substância necessita de certa quantidade de calor. Então, se eu quero mudar 1 grama de gelo, né, fazer mudança de fase, eu preciso fornecer a ele 80 calorias. Se eu quero mudar também a fase de 10 gramas, ou seja, 10 vezes esse valor, eu preciso também multiplicar esse valor de calor cedido para ele. E agora no alumínio, para que a gente mude a fase de 1 grama de alumínio, nós temos que fornecer a ele 93 calorias. Se eu quiser fazer 10 vezes, se eu quiser mudar 10 vezes esse valor, então eu preciso fornecer 10 vezes a quantidade de calor inicial, tudo bem? Ou seja, 930 calorias. De modo geral, eu tenho um material e que se eu tiver uma massa 1, eu vou ter que fornecer uma certa quantidade de calor para que ele mude de fase. Só que se eu tiver uma massa maior, ou seja, nessa M2, eu vou ter que fornecer mais calor ainda. Isso significa que essas quantidades, tanto de calor quanto de massa, elas são proporcionais. Se eu aumento a massa, para que ocorra a mudança de fase, eu preciso aumentar mais ainda a quantidade de calor. E eu posso fazer o processo inverso também. Se eu tiver pouca massa, eu vou precisar fornecer menos calor para fazer a mudança de fase. Isso significa que a razão entre esses dois valores de calor e massa, ela é uma constante. Essa constante eu chamo ela de constante L, ou calor latente, né? Ou seja, L igual a Q dividido por M. A unidade que nós usamos no SI é Joule por quilograma, tudo bem? Mas é muito mais comum a gente usar calorias por grama. Mas e se eu passar esse M para cá para o outro lado multiplicando L? Como é que fica? Fica dessa seguinte forma. Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, L é o calor latente e M é a massa. E para você que tem dificuldade para decorar a fórmula, nós chamamos essa daqui de Q mole. Muito fácil. E já que a gente tem esse valor, eu preciso mostrar para vocês aqui duas situações diferentes, tudo bem? Onde o Q pode ser positivo e negativo. Se ele é positivo, significa que a substância está recebendo calor. E a esse processo nós chamamos de processo endotérmico. Se ele está negativo, ele está perdendo calor, ou seja, esse daqui é o chamado processo exotérmico, ok? Bom, e para fechar a nossa ideia, eu peguei aqui a curva de aquecimento da água, da mudança de fase da água, que é um gráfico de temperatura versus o calor recebido
pela água. Então aqui eu tenho, logo no início, eu tenho uma quantidade de calor 1, né? E à medida que a temperatura vai aumentando, ele continua no seu estado sólido, só que chega um momento em que a temperatura continua constante e é quando começa a fusão. Então depois ele passa do estado sólido para o estado líquido nesse processo chamado fusão. Mas se nós aumentarmos mais ainda a quantidade de calor, nós teremos a ebulição passando do líquido para o vapor. Prestando atenção de novo aqui, que a temperatura ela se manteve constante na ebulição. Ou seja, na mudança de fase, a temperatura continua constante. É sempre bom lembrar. Esse daqui é uma tabela onde eu peguei a fusão e a ebulição, mostrando a temperatura e o calor latente de cada uma dessas substâncias aqui, tá ok? Então, beleza. Para a gente encerrar, um exemplo de fixação. Qual a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize? Dado densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico e calor latente de vaporização da água igual a 540 calorias por grama, ok? Então, o que a gente tira daqui é justamente a densidade e o calor latente que é dado no exemplo. Nós temos a missão de colocar aqui nessa fórmula do QMOL, né? Q igual a M vezes o L. O L eu tenho e o Q é o que eu preciso encontrar. A massa não é dada explicitamente no nosso exemplo, mas nós podemos chegar através desse rapaz aqui, da densidade, tudo bem? Então, a densidade nós sabemos que é a massa dividida pelo volume, tá? Então, para a gente encontrar a massa, basta isolar ela passando esse V multiplicando o D, e o resultado é esse aqui. Massa igual a densidade vezes o volume. A densidade eu já tenho, que é 1, né? 1 grama por centímetro cúbico, e o volume é falado no comando, 1 litro de água. Então, nós sabemos que 1 litro de água é 1 decímetro cúbico, e 1 decímetro cúbico é igual a 10 elevado à terceira centímetro cúbico. Então, colocando esse valor aqui, nesse valor do V, nós chegamos no seguinte resultado, que a massa é igual a 1 vezes 10 à terceira gramas. Eu poderia colocar aqui também 1 quilograma, tudo bem? Porque isso daqui é 1000 e 1000 gramas é 1 quilo. Beleza, então eu já tenho a massa e eu já tenho o L, eu posso colocar aqui na minha equação. Então, o Q é igual a 10 elevado à terceira vezes 540. O resultado disso é 540 mil calorias. E se eu tenho 1000 aqui, esses 3 zeros eu posso considerar ele como um K, ou seja, 1000. E o nosso resultado fica 540 quilocalorias, tá ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, entram em contato e até a próxima.